Graça e paz, irmão, graça e paz, irmã, boa noite, amigo, boa noite, amiga. Abra a Bíblia em 2 Reis 4, apenas o versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler e você esteja acompanhando com amor e carinho. Então vamos primeiramente orar, pedindo a direção do Senhor. Obrigado, Deus, por mais esse momento de meditação, que Teu Espírito Santo esteja abençoando meu irmão, abençoando a minha irmã, abençoando cada ouvinte, que Teu Espírito Santo tenha plena e total liberdade de estar agindo, atuando, trabalhando na vida, no coração de cada um de nós. Ó poderoso Deus, vem estar falando ao nosso coração. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Então, versículo 30 diz assim a palavra: porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então, o que eu quero destacar aqui para a nossa meditação, para a nossa edificação, é a determinação dessa mulher. E a perseverança dessa mulher. Ela está ali certa, ela está convicta que não vai desistir de buscar Deus. E é isso que você e eu nós devemos ter na vida, tá bom? Então o nosso tema aqui é de perseverança. Perseverar na pessoa de Deus, na palavra de Deus, na oração. A palavra perseverança quer dizer você ser persistente, ser firme. E há um versículo muito bonito, que praticamente não ouço alguém citando, que está em Isaías, no capítulo 32, 8, que diz assim: o nobre projeta coisas nobres, e nas coisas nobres ele persevera. Ele persiste. Então, ser perseverante é ser uma pessoa nobre. Ser uma pessoa nobre é uma pessoa excelente aos olhos do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus espera de você, Deus espera de mim essa atitude de perseverar na oração, na palavra, na comunhão com o Senhor. Independente de qualquer momento, de qualquer situação, de qualquer circunstância, nós precisamos ter esse propósito. Fazer como essa mulher aqui. Ela foi firme, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então nós precisamos ter essa determinação, essa firmeza, desse alvo, desse foco na pessoa de Deus. E aqui eu quero lembrar para a nossa edificação espiritual alguns exemplos e textos bíblicos que nos estimulam, que nos motivam a termos essa determinação, essa perseverança. O primeiro exemplo aqui quero lembrar de Paulo. Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele escreve para animar os cristãos. E muitos estavam se desanimando, muitos estavam desistindo de permanecer firmes no Senhor. Então ele, com a autoridade apostólica e com a autoridade espiritual, ele diz assim em Gálatas capítulo 5:1: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Então Cristo nos libertou. Quem já aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, então pode falar, pode afirmar, pode declarar como Paulo: Cristo nos libertou. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então nós precisamos ter essa determinação de Paulo. Cristo nos libertou.
E pelo fato de nós sermos pessoas salvas e pessoas livres, nós precisamos, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito de Deus, termos essa firmeza, essa segurança de não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Precisamos estar envolvidos e comprometidos com a palavra de Deus, com a oração e também com a comunhão do Espírito Santo do Senhor. Também nós precisamos ser firmes no tocante ao nosso procedimento, a nossa conduta, a nossa moral. Então o mundo está cheio de pessoas levianas, de pessoas inseguras, de pessoas inconstantes, de pessoas que não levam a sério a sua moral, a sua dignidade. Mas a palavra de Deus nos incentiva, nos exorta a sermos pessoas morais, pessoas firmes no Senhor. Então diz assim a palavra em Filipenses 1:27, Paulo aqui estimulando, incentivando ali os cristãos a terem essa vida, uma vida digna, uma vida honrosa. Tá? Diz assim a palavra: o que é mais importante, deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, então quer vá e vos seja, e vos veja que esteja ausente, ou ouça acerca de vós que estáis firmes em o mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo de fé do Evangelho. Então aqui Paulo está estimulando, incentivando os cristãos a terem uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que faz bem, uma vida que influencia positivamente as pessoas. Então vamos estar firmes. E ele usa aqui a palavra militar, e diz combatendo. É uma palavra militar. Paulo está sempre usando essa palavra, mostrando que a vida cristã, a vida espiritual, a vida moral, a vida com Deus, a vida de oração é um combate, é uma luta, só que é uma luta boa, é uma luta que estamos do lado de Deus, do lado da verdade, e estamos também vencendo em nome de Jesus. Então precisamos ser perseverantes na oração, no compromisso, na conduta, no comportamento digno diante do Senhor. Também Pedro, ele também nos estimula, ele também nos encoraja a termos também essa atitude de perseverança, de firmeza. Em 1 Pedro 5, versículo 9, ele diz assim: resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Olha que palavra, resistir-lhe firmes na fé. O versículo anterior a este, de 1 Pedro 5, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o inimigo, o vosso adversário, anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, o inimigo ele está o dia todo dia, procurando tragar, prejudicar o Filho de Deus, o servo de Deus. E ele quer que você e eu sejamos desanimados. Ele quer que você e eu venhamos desistir de Deus, desistir da palavra de Deus. Deus quer que você e eu sejamos pessoas perseverantes, tá? É o que ele diz aqui, resistir-lhe firmes. Então nós podemos ser perseverantes na força, no poder e na graça do Senhor Jesus. E aqui ele fala também do sofrimento. Então, infelizmente, nós vivemos num mundo imperfeito, num mundo de crise, num mundo de tribulação, de angústia. Então é impossível que você e eu venhamos passar, ou que você e eu não venhamos passar por algum tipo de dor, de sofrimento. Talvez você nesse momento esteja passando
por alguma tribulação, algum sofrimento, mas é mesmo nesse momento de tribulação, de sofrimento, que você e eu nós devemos manter firmes, né, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Também a palavra de Deus vai dizer que nós devemos ter essa firmeza olhando para Deus, olhando para Jesus. Então quero destacar 2 Pedro capítulo 3, 17, que diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, aqui Pedro está dizendo para nós termos essa atitude de perseverança na boa doutrina, no ensinamento da palavra de Deus. No versículo 18 ele vai dizer: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para estarmos mantendo, desenvolvendo essa atitude de firmeza, de perseverança na palavra, na oração, você e eu, nós precisamos todo dia e o dia todo estarmos nos alimentando da palavra de Deus. Amém? E fazemos isso como? Tendo um hábito regular. Então não deixe de ter a sua devoção, não deixe de ter a sua leitura diária com a palavra de Deus, para que você tenha força, para que o Espírito Santo esteja agindo, atuando, trabalhando na sua mente, no seu coração, na sua alma. Então essa é uma marca que todo crente precisa manter, a marca da perseverança. Certa vez, 3 homens se aproximaram de Jesus. Esses 3 homens ilustram várias pessoas, ou todas as pessoas que não têm firmeza, que não têm perseverança. Então, a Bíblia diz que um dos homens, ele mesmo chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu vou te seguir. Por onde o Senhor for, eu vou te seguir. A história está lá em Lucas 9, 57 em diante, 57 ao 62. Então ele foi e disse: Senhor, eu vou te seguir por onde o Senhor for. Então Jesus olhou para o homem e disse assim: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A Bíblia diz que nunca mais aquele homem foi mencionado. Então ficou claro ali que aquele homem não tinha um propósito, não tinha uma atitude para perseverar em seguir Jesus Cristo. O outro homem, Jesus chegou e disse: segue-me. Só que ele colocou uma condição. Ele disse: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. A Bíblia não diz que o pai tinha morrido. Então ele coloca ali uma condição: deixa primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse para ele: deixe os mortos enterrar os mortos, e você vá e siga-me, e anuncie, proclame o reino de Deus. A Bíblia não menciona mais o nome daquele homem. O terceiro homem, Jesus disse: segue-me. Ele disse: Senhor, deixa primeiro me despedir da minha família. Então Jesus disse: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então Deus quer que você e eu nós sejamos pessoas perseverantes. E como é que eu e você nós podemos ser? A Bíblia diz: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ali o escritor de Hebreus está se referindo aos profetas que tiveram uma vida de perseverança. Então depois leia Hebreus 11, então ele faz ali uma lista de homens e mulheres que todos viveram e morreram na fé, não desistiram. Então por isso que ele diz: nós que estamos rodeados
de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Seja um cristão perseverante, seja uma pessoa firme no propósito do Senhor Jesus, tá? E aqui é muito bom, muito importante lembrar as palavras de Paulo, quando ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então compensa, vale a pena nós sermos perseverantes na leitura da palavra, na oração, na comunhão, no envolvimento, no compromisso com Deus, com a sua palavra, com o seu reino e com o seu povo. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e que você tenha essa atitude de permanecer firme na presença do Senhor Jesus. E você, amigo, você, amiga, se você ainda não aceitou a Cristo, aceite hoje, creia em Jesus, abra o seu coração para Jesus. Faça desse dia, dessa noite, agora, a sua maior e a sua melhor decisão. Deus fala assim: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Jesus é a vida. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aceite Jesus, creia em Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Quero orar em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais um dia e obrigado por esse momento de meditação, de reflexão. Que o Senhor esteja abençoando o meu irmão, a minha irmã e abençoando cada ouvinte, e que, ó Deus, nós possamos realmente ter essa atitude, meu Deus, de sermos perseverantes na leitura da Tua Palavra, na oração e também no envolvimento, no compromisso com a Tua Palavra, com o Teu reino, com o Teu povo. Oh, meu Deus, também abençoe aqueles que estão chorando, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão doentes, que o Senhor estenda a Tua mão e que o Senhor esteja sarando, curando, em nome de Jesus. Pai, abençoe para a nossa noite, abençoe também nosso povo brasileiro. Ó Deus, que cada brasileiro venha reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja conosco, hoje e sempre.